Então nós podemos aqui fazer dois exemplos muito rápidos, né, de cálculo de gradiente para duas circunstâncias, né? Então vamos calcular o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o exemplo vou colocar exemplo 1. É o exemplo que nós acabamos de ver num dos vídeos passados, que é o do anel carregado no plano YZ. Então nós vimos esse exemplo e vimos que o potencial era uma função de x, e essa função de x era dada por 1/4 de πε0, a carga dividido por uma raiz de x ao quadrado mais o raio ao quadrado. Era só isso que era a função potencial que a gente obteve nesse exemplo passado. Ora, se é verdade, né, então veja o exemplo 5, né, nós demos esse exemplo como exemplo 5 de cálculo de potencial, então veja lá o cálculo nesse vídeo. Então, se de fato isso é verdade, então segue imediatamente que o campo elétrico associado ao anel pode ser obtido a partir desse potencial como menos o gradiente dessa função V, que é uma função de x. Não tem mais outra dependência aqui que não seja a dependência em x. Então, no fundo, tomar o gradiente aqui, nesse caso, ó, não vai ter derivada em relação a y, porque não tem nenhum tipo de dependência em y, essa derivada resulta em zero, e essa derivada aqui resulta em zero também. Razão pela qual isso aqui é simplesmente menos. Aí, como só há uma variável, e a gente vai tomar a diferencial dessa variável em relação a essa função aqui, isso se transforma numa diferencial total. Isso é menos d dx do próprio v de x, apontando numa certa direção, que é a direção I. Então, o que basta para definir o campo do anel nesse caso? Ora, basta, dado que eu já calculei o potencial, basta fazer a derivada, tomar menos essa derivada aqui. E a derivada dessa equação, vamos chamar essa equação de 7, né? Não, 8. 8, essa equação aqui, ó. 8. A derivada dessa equação é bastante simples, porque a gente vai tomar, então, aqui, ó, menos a derivada de V em relação a x. Então, Q sobre 4πε0 são fatores constantes. Eu tenho que derivar 1 sobre uma raiz. Para derivar 1 sobre uma raiz, né, pela regra da cadeia, isso é x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a menos 1/2. Então, isso fica menos 1/2. Menos 1/2. Elevado a vezes x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a menos 3/2, e eu ainda tenho que derivar essa função internamente, que é 2 vezes x. É isso que resulta essa conta aí, na direção I. Então, isso aqui, no fundo, resulta o seguinte: esses sinais aqui, eles se compensam, esse valor 2 aqui, né, no denominador, cancela com esse, de modo que nós temos aí a expressão final para o campo, que é Q sobre 4πε0 e a fração x sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2 na direção I. Então, de fato, né, se essa carga for positiva, de fato, o anel de carga com a carga total Q, num certo ponto aqui, em relação ao eixo de simetria desse anel, né, distante a uma distância x, esse campo, ele é um campo que aponta na direção resultante x. Se essa carga é positiva, mais x. Se essa carga é negativa, menos x. É um campo repulsivo ou um campo atrativo. Então, de fato, esse é o nosso resultado, né, para o campo de um anel. E nós poderíamos, então, finalmente concluir com um segundo exemplo, né, com o exemplo 2, exemplo 2, para o cálculo do gradiente, o campo de uma carga pontiforme. Campo de uma carga pontiforme. Bem,
nós vimos lá nas nossas discussões, né, logo na apresentação do que é potencial, usando o princípio de superposição, inclusive, que o potencial de uma carga pontiforme ele depende da distância. É um potencial dito simplesmente central, no seguinte sentido: se nós colocarmos uma carga na origem, a gente sabe que esse potencial não depende de nenhum tipo de distribuição angular, mas depende somente da distância até um certo ponto de interesse. Então veja, no caso de uma carga Qzinho, né, eu vou chamar Qzinho, o potencial numa certa região é 4πε0 R. Só isso. Então, se no sistema de coordenadas nós situamos essa carga Q na origem do sistema de coordenadas, então vamos colocar aqui assim, né? X, Y e Z, por exemplo, né? Se queremos calcular o potencial, a gente sabe que esse potencial ele tem uma simetria esférica. Uma simetria esférica. Porque ele só depende dessa distância R. E faz sentido que eu calcule V para um certo R, de acordo com essa nossa equação aqui, que é uma equação 9. Essa equação 9. Ora, então o que diz o nosso cômputo até agora para calcular o potencial? Qual é a nossa prescrição? O campo gerado por uma carga pontiforme vai depender da distância, explicitamente, é claro, e ele é menos o gradiente da função potencial V. Só que aqui, nota uma coisa, V é uma função de R, né? V é uma função de R. Então, eu teria que, em princípio, olha só, aqui nós definimos o gradiente naquilo que a gente chama de representação cartesiana. Então, esse é o gradiente deixa eu colocar aqui, ó. O gradiente ele é igual a isso aqui, se nós estivermos na representação cartesiana. Ou seja, nós denotamos qualquer tipo de ponto no espaço pela tripla x, y, z. Certo? Não é muito o caso aqui, porque o problema tem uma simetria esférica. Então, nós teríamos que definir, por exemplo, um certo ponto aqui, ó, em termos da tripla x, y, z, se quisermos usar o gradiente nessa representação, mas essa representação ela é equivalente a uma representação em coordenadas polares, em que eu tenho R, tenho θ aqui e tenho mais abaixo aqui o φ. Então eu posso tomar dois caminhos. Posso tomar dois caminhos muito rápidos. Quais sejam? Ou eu escrevo o gradiente, procuro qual é o gradiente na representação cartesiana, na representação esférica, e coloco aqui e uso o R ele mesmo, ou eu uso a representação cartesiana, cuja forma do gradiente está lá em cima, e calculo essas derivadas. É o que eu vou fazer. Daria para fazer isso aqui em uma linha usando o gradiente na representação R, θ e φ. Mas eu vou fazer aqui usando as coordenadas cartesianas. Lembrando que no caso das coordenadas cartesianas, a distância da origem ao ponto ela é R, e ela é dada pelo seguinte: R ao quadrado, ela é o x do ponto, y do ponto, z do ponto. Então ela é definida a partir de x, y e z como uma distância, né? Até aqui, de modo que R ao quadrado é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Então, quando se escreve que esse potencial nessa representação ele depende de R, é porque ele depende de uma raiz aqui no denominador de x quadrado, y quadrado, z ao quadrado. Então, no fundo, eu posso calcular o campo em função de x, y, z, se eu quiser, né? Eu vou deixar aqui ainda em função de R, mas do lado direito, eu vou deixar v de x. Vou deixar, x, y, z, menos um gradiente na representação cartesiana, v
de x, y e z. E aí eu vou escrever explicitamente e tomar as derivadas explícitas. Menos o gradiente de quem é essa v de z aqui? Quem é? É Q sobre 4π, Qzinho, que eu tomei ali, né? Qzinho sobre 4π epsilon 0. E aí aquela distância, quanto ela vale? 1 sobre r é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de x² mais y² mais z². Então eu vou ter que tomar derivadas aqui dessa função. Esse termo é uma constante, então não me interessa muito. Q menos 4π epsilon 0. E aí essa diferencial ela é o quê? Esse gradiente aplicado aqui. Então nós teríamos que tomar del x de 1 sobre aquela raiz de x² mais y² mais z². Depois teríamos que tomar isso na direção i, né? Então vou escrever até aqui, ó, direção i, mais na direção j nós teríamos del y da mesma função, 1 sobre uma raiz de x² mais y² mais z². E por fim, na direção k nós teríamos a derivada em relação à direção az. 1 sobre raiz de x² mais y² mais z². Então, vocês percebam uma coisa. Como as derivadas, elas têm basicamente a mesma cara, porque não tem nenhuma função no numerador aqui de x, y, z, então o que acontece é o seguinte, que qualquer derivada que eu faça aqui, ela vai ter a mesma cara correspondente nas derivadas em y, por exemplo, em z. Então eu vou só fazer um termo, porque os outros seguem um padrão semelhante. Então esse termo aqui de derivada, quanto ele vale? É um inverso de uma raiz elevado a meio, então essa derivada tomba menos meio, aí fica x² mais y² mais z² elevado a menos 3 meios, e ainda tenho que derivar parcialmente em relação a x, isso aqui fica 2x. Desse modo, então, a equação, né, para o campo, para essas várias componentes, como existe uma simetria aqui entre esses comportamentos, né, das três componentes, nós tiramos que o E, que é função de x, y, z, ele é... Todos os termos vão ter esse negativo aqui, né, só sintetizando, isso aqui é x que dividido por um x² mais y² mais z² elevado a 3 meios. Então todos os termos vão ter isso aqui. Exceto, por exemplo, nesse caso do y e do z, né, a única coisa que muda é que trocaríamos o x pelo y e, nesse caso, o x pelo z. Então todos os termos têm esse termo no denominador. E todos os termos têm também um negativo, que é esse negativo que está aqui. Então, de modo que isso aqui fica o que do lado direito? Fica Q sobre 4π epsilon 0. E aí no numerador nós ficamos com x na direção i, mais y na direção j, mais z na direção k. Mais z na direção k. E no denominador nós temos x² mais y² mais z² elevado a 3 meios. Então, nota que em termos agora daquilo que nós definimos, né, isso aqui, se a gente quisesse parar com o campo na representação cartesiana, ele está aqui obtido. Mas como nós obtivemos o potencial na representação de coordenadas esféricas, convém que a gente expresse esse campo em termos de R, dado também a simetria dele, né? Então, para revelar essa simetria, a gente diz, olha aí, é uma função de R só, que o que está implícito aqui nós já vamos ver, Q sobre 4π epsilon 0, e começando pelo denominador, nós vemos x² mais y² mais z² é r ao quadrado, e r ao quadrado elevado a 3 meios é r ao cubo. Agora, esse vetor que aqui aparece, ó, aqui em cima, ele nada mais é do que o vetor posição R, não o versor, mas o vetor R. Por que ele é o vetor R? Ora, porque
um ponto que seja identificado pelas coordenadas x, y e z, mas com as direções associadas, é de fato esse aqui, ó. E esse vetor que liga a origem a esse ponto é o vetor R, certo? Então, nesse caso, nós temos R sobre R ao cubo. Alguém poderá protestar que essa não foi exatamente a forma que se obteve o campo, né? Se obteve o campo em termos do unitário na direção R, mas simplesmente observando que esse vetor ele tem módulo R e aponta na direção do unitário, eu expresso isso aqui simplesmente como o inverso do quadrado de R, cancelando esse R no módulo como esse R aqui. Então, de modo que isso fica 4πε0 sobre R ao quadrado na direção do unitário R aí. Então, com isso nós concluímos a nossa análise sobre gradiente e, por fim, vamos falar aí sobre superfícies equipotenciais.